Fala pessoal do canal Rafael Prado Nutricionista, tudo certo? Hoje definitivamente o canal sobe um nível dentro de todas as entrevistas, porque hoje nós temos uma referência não só no esporte, mas também na área de saúde, performance e longevidade. Estou aqui com ele, Dr. Fábio Labato. Fábio, muito obrigado. Tá me recebendo na casa dele pra gente bater esse super papo. Então, se você não é inscrito no canal, já curte, já aperta o sininho para receber as notificações quando a gente subir um novo conteúdo aqui no canal. E depois da vinheta vocês vão saber um pouco mais sobre a trajetória impressionante desse grande médico e também fisiculturista. Vamos baixar o portão? Vamos lá. Então vamos lá, Fábio. Conta pra gente como que foi o seu início na musculação, não necessariamente pensando na carreira competitiva. Como é que surgiu isso tudo pra você? Na verdade, é uma história engraçada, né? Meu irmão mais novo, 2 anos mais novo, começou a fazer musculação, começou a frequentar a academia. E aí, o irmão mais novo começou a ficar forte, né? O irmão mais novo começou a ficar forte, eu comecei a me interessar, falei, pô, que negócio legal. Quero também. Aí comecei a frequentar a academia. E, assim, logo, né, muita vontade, ele já mais forte do que eu, e eu querendo ir lá correr atrás do prejuízo, né? E logo, né, eu comecei a chamar a atenção. Ele tinha muita força, mas eu já tinha uma característica metabólica de ser mais magro, mais seco. E aí já comecei, né, a mostrar uns musculozinhos, um shapezinho, e começou a chamar a atenção de muita gente. Mas pô, parece que você tem jeito pro negócio, né? Quando marcadinho, musculatura delineada, e aí isso, imagina, né? Me incentivou assim enormemente, né? E aí eu comecei a amar isso aqui, a adorar isso, a correr atrás das coisas e revistas, e via aquilo, falava, nossa, que coisa sensacional. Pô, é isso que eu quero para minha vida. Que legal. Então, digamos que rapidamente você entendeu que as pessoas têm plasticidades metabólicas diferentes. Às vezes alguém pode conseguir um volume muito mais rápido que o outro, mas no seu caso o que chamou a atenção foi mesmo a questão da definição. Exatamente, né? Não era uma musculatura, né, volumosa, mas já mostrava ali uma marcação, né, umas fibrinhas, tal, isso chamava a atenção do shape, né? Mas vascularização, né? E o meu irmão já com uma característica metabólica diferente, muito mais forte, força mesmo, peso, carga, mas não tinha aquele shape, né? Então uma diferença já. Pensando em cargas e tudo mais, você e ele, vocês diferiam bastante nesse ponto Bastante, ou não? Bastante. Incrível e engraçado, né? Porque teoricamente fontes genéticas semelhantes, entretanto, né, ele tinha uma característica de ter muito mais força. Apesar de ele ter começado antes, mesmo assim, né, eu tinha uma dificuldade extrema e muito longe de atingir a força que ele conseguia, né? Entendi. E aí, aos poucos, você foi se interessando pelas questões competitivas. Você começou na Bantam, qual categoria que você... Exatamente. Bom, eu sou uma pessoa baixa, né, de estatura baixa, né? Sempre fui uma pessoa muito magra, né? Tenho uma característica metabólica de ter um metabolismo mais acelerado, então, né, sempre muito magro, então um peso corporal baixo, né? Eu comecei na musculação, eu pesava menos de 50 quilos, 49 quilos, né? Com 18 anos de idade, então, aquela coisa. E aí, né, com o tempo, fui ganhando massa muscular, fui ganhando peso, né? E aí, depois de 4 anos na atividade, né, na musculação, aí eu comecei a pensar na possibilidade de competir. Fui incentivado por pessoas aí famosas, né, muito conhecidas do old school, que me incentivaram, né? Falaram, não, acho que dá, vamos lá, vamos fazer uma preparação, vamos competir, vamos estrear, vamos, né? E te encorajaram mesmo? Me encorajaram, né? Mas eu sempre tive um peso corporal muito baixo, né?
E na minha primeira competição eu competi com menos de 65 quilos, que seria a categoria Bantam. Eu competi com 62 quilos. Então... E como que foi a relação assim do teu preparo psicológico para essa primeira competição? E se você já estava estudando para o vestibular, porque o Dr. Fábio Labá, ele é médico, então você teve que realmente ficar ali, né? Exatamente. Como que foi essa parte? Conta para o pessoal, que eu acho que isso é uma das coisas mais interessantes, né, que permeia aí tua jornada. Perfeito. Então assim, eu comecei na musculação, comecei com muita vontade e logo, né, mostrando uma característica, né, eu tendo resultado, olhando o resultado, aquilo que eu queria, ter músculos, né, e isso, né, me fez com que eu me dedicasse cada vez mais à musculação. Entretanto, eu ainda tinha que entrar na faculdade de medicina, né, estava estudando para o vestibular. Então, um vestibular de medicina não é brincadeira, né, e eu não tinha muita opção, porque eu sempre fui de uma família humilde e eu tinha que entrar numa universidade pública. Estudei em escola pública e todo o meu esforço, né, foi no sentido de eu tenho que entrar na USP. E eu consegui conciliar as coisas, né, consegui, estudando com o meu esforço, entrar na USP e iniciar o curso de medicina. Treinando, fazendo musculação. E você acha que de alguma forma essa parte da musculação, onde você precisa organizar seus horários, você precisa organizar teu treino, enfim, você acha que isso de alguma forma colaborou ou acabou competindo de certa forma com a tua jornada acadêmica? É uma coisa incrível, né? Porque a gente tem que organizar a nossa vida quando a gente tem um objetivo, né? E a gente tem que fazer um planejamento. Então eu tive que planejar as duas coisas. Evidentemente que naquela época, início, né, eu não tinha uma rotina extremamente rígida para um atleta de competição, não era isso. Mas eu tinha que encaixar dentro dos meus planos de estudar para o vestibular de medicina o treinamento e um mínimo de alimentação que eu pudesse garantir uma condição para que eu conseguisse algum resultado, alguma progressão dentro do esporte. Então, isso me ensinou uma disciplina extrema, né? Dos dois lados. Eu precisava de uma disciplina extrema dos dois lados. Ou seja, planejar e seguir aquele plano. Não fugir daquele plano. Eu tinha que a todo custo conseguir cumprir aquele plano. E essa disciplina, né, me ensinou, né, para o resto da vida, em tudo que eu quiser conquistar, eu vou ter que ter muita disciplina. E eu conquistei as coisas, né? Eu entrei no vestibular de medicina, entrei na USP, né? E consegui progredir dentro da musculação também com muita disciplina. Então isso me ensinou, né, a base de tudo, que é essa palavra, disciplina. Sim, foi uma forma que você conseguiu otimizar o seu tempo, você acha? Transformar às vezes um tempo curto naquilo que Exatamente, o planejamento é isso, né? É você, olha, eu tenho isso, eu tenho esse espaço de tempo, o que eu vou fazer para otimizar ao máximo esse espaço de tempo, dentro do que eu quero. Então, para estudar são essas horas, para treinar são essas horas, né? E era isso que eu tinha que cumprir a cada dia. Antes de pensar dentro da faculdade, porque você entra na faculdade, tem toda aquela questão de, poxa, lavar a alma mesmo, né, do cara que consegue um feito desse, porque a concorrência, a relação candidato-vaga é uma coisa estúpida. Mas, aos poucos, o seu interesse pelo esporte foi aumentando, e tudo mais, você foi se aproximando dessa questão competitiva. Para sua família que viu aquele estudante, digamos, é um orgulho, talvez o sonho de toda família que o filho passe em medicina na USP. Como que eles enxergaram você escolher um esporte que na época ele
eu posso dizer que era um esporte marginalizado, né? Sem dúvida. Então você ficou ali meio de forma antagônica nesse ponto. Como que foi a percepção da tua família em relação a isso? Perfeito. Evidentemente que todos ficaram muito contentes com a conquista do vestibular. Entretanto, o esporte sempre foi aquela pedra no sapato de todo mundo, né? Falar, bom, agora você é um estudante de medicina, você vai ser médico, isso aqui não, né? Pois é. Sem dúvida nenhuma, né? Naquela época principalmente, né? Quem frequentava a academia era isso aí, né? O que eu vou dizer? Eram pedreiros, caminhoneiros, era isso. Eu não tenho preconceito nenhum, né? Eu saber quem é que frequenta a academia. Para mim, aquelas pessoas eram exemplos também, certo? Sim. Treinavam, se dedicavam, tá certo? Ganhavam músculo, que era o que eu queria para mim também, né? Então, eu não tinha preconceito nenhum. Entretanto, realmente a família, poxa, mas será que é legal, né? Um médico musculoso, fazendo esse esporte, melhor trocar uma outra coisa. Mas é aquilo, né? Meu coração é o amor pelo esporte. Eu amei isso e não tinha como, eu não tinha na minha cabeça qualquer outra opção senão continuar no esporte. Sim. Então, houve, de certa forma, uma resistência da família. Entretanto, ao longo dos anos, depois iniciando nas competições, até iam me assistir nos campeonatos, né? Então, acabou se entendendo bem que, né, era uma coisa que fazia parte da minha vida, ia fazer parte da minha vida, como faz até hoje, 35 anos de treino. E isso é um ponto interessante que eu quero levantar contigo, Fábio, que é com relação a essa transição dos olhares contigo, porque eu acredito que tenha sido uma constante na tua vida. Primeiro, um olhar de estranhamento, um olhar de certo, nossa, que diferente, ao menos que diferente para ser simpático. E aos poucos, esse olhar mudar para uma admiração. Isso aconteceu dentro do corpo médico, das pessoas que estão ali próximas de você, dos seus colegas estudantes, enfim, da tua família. Isso aconteceu? Perfeito. Sem dúvida nenhuma, né? Isso é uma coisa que é lógico que começou a chamar a atenção, né? Ao longo dos anos, evidentemente que eu fui progredindo em termos de ganho de massa muscular, e aí, lógico que eu já chamava a atenção em termos, para minha estatura, o volume muscular que eu havia conquistado. E dentro da própria faculdade, né? E depois também como médico, né? Os colegas, né, começaram realmente a admirar, né? Veio uma admiração no seguinte sentido: poxa, como é que você consegue ser médico, né, conciliar uma coisa dessa com um esporte desse, né, e ainda competindo, né, alta performance, tendo uma condição, né? E sem dúvida nenhuma isso acabou despertando uma admiração, né? Tanto dos colegas médicos como dos colegas fisiculturistas. Poxa vida, você consegue ser um fisiculturista aqui competindo com a gente, sendo médico. Exato, nossa, é mesmo. Então, dos dois lados, eu só tinha pensado houve pelo uma outro admiração, lado. né? Dos dois lados. Que loucura. Houve um reconhecimento e uma admiração. E dentro do fisiculturismo eu sinto realmente que eu sou muito reconhecido por essa conciliação que eu consigo fazer, né? De dois estilos de vida que são fáceis de se conciliar, eu admito. Exatamente, porque são dois estilos de vida, exatamente como você falou, que exigem uma dedicação extrema. Tem que estudar 100%, exato, tem que treinar 100%. Hoje, como que você atua dentro da medicina? O que você faz exatamente? Conta um pouquinho para o pessoal. Então, eu sou cirurgião no aparelho digestivo. Há muitos anos já eu trabalho basicamente com vias biliares e pâncreas. São cirurgias, habitualmente, cirurgias longas, cirurgias de grande porte, né? Eu trabalho com
câncer do trato digestivo, né? Das vias biliares e pâncreas. Então, são cirurgias prolongadas, são cirurgias longas e isso, sem dúvida nenhuma, tem um impacto na situação de um atleta, né? Que precisa estar ali, se alimentando em horários corretos, né? Treinando. Então, se eu não tivesse disciplina e realmente a vontade que eu tenho dentro do esporte, de realmente me realizar também no esporte, eu teria 1000 desculpas para não treinar, para não conseguir. Tô cansado, né? Tô cansado, né? Aí você chega depois de 8 horas de cirurgia em casa, você toma um banho e vai descansar. Não, eu vou treinar, né? Então, essas coisas, né? Puxa, mas que esforço. Para mim não é um esforço, para mim é um prazer, é o que eu quero fazer. É nesse momento que eu vou desligar de tudo, ok? Acabou. Agora eu sou atleta, sou bodybuilder, eu vou para academia, eu vou me concentrar nisso, vou me focar nisso, né? Tem um impacto, eu tenho que admitir que eu poderia ter uma condição muito melhor em termos de físico se eu pudesse, né, a todo momento descansar o que eu preciso descansar, me alimentar corretamente nas horas corretas, mas às vezes eu tenho que abrir mão dessas situações, mas mesmo assim eu consigo conciliar essas coisas. Uhum. Uma coisa que eu estava pensando vindo para cá, porque eu faço a lição de casa, eu estudo bastante quem eu vou entrevistar, a história, e me ocorreu uma coisa. Até que ponto você acha que a tua formação como médico pode contribuir, digamos, com questões técnicas mesmo, dentro do fisiculturismo? Então, saber profundamente sobre a anatomia, por exemplo, te ajudou na parte dos treinos, saber um pouco mais a fundo questões bioquímicas, eventualmente você atacar um músculo que você tem um pouco mais de dificuldade, sabe? Porque tem um vídeo aqui no YouTube, vocês podem procurar no canal da Black School, que é um treino de peito que o Fábio faz com o Fernando Marques e que chama muito a atenção. Você imagina, do Fernando Marques, a forma como ele faz a contração num crucifixo, que pega mais esse feixe superior. E eu fiquei olhando aquilo e falei, caramba, eu acho que pode ter alguma relação com a parte técnica de formação do Fábio. Você acha que de alguma forma te ajudou? Bom, sem dúvida nenhuma, né? Imagina eu como já um atleta de musculação, estudando medicina, né? E estudando bioquímica, nutrologia, endocrinologia, né? Tudo que eu, né, posso vincular ao esporte, ao fisiculturismo, né? A anatomia, a fisiologia muscular, né? A cinesiologia, né? Tudo isso dentro da faculdade, sem dúvida nenhuma, me deu uma consciência em relação a uma série de situações dentro do esporte, dentro da musculação, que me incentivou mais ainda a me aprofundar nesses assuntos, a estudar muito mais isso, né? Então, eu consegui, né, dentro de um conhecimento teórico, né, colocar em prática situações em que eu pude testar em mim mesmo coisas do tipo nutrição, né, o conhecimento de fisiologia e tentar me adaptar em algumas situações, conhecendo o meu metabolismo, né? A parte de músculos, né? Você ter essa consciência corporal, né? Você saber a origem, inserção, qual é a função daquele músculo, né? E aí num treinamento você ter esta consciência, né? De um pouquinho mais para trás, um pouquinho mais para frente, né? E sempre conectando mente, músculo. Que é um, né, esporte de detalhe, né? Então detalhe, isso faz toda a diferença, faz, né? Faz toda a diferença, toda a diferença. Então esse conhecimento anatômico, né, fisiológico,
endócrino. É uma coisa que se aplica assim enormemente, né? E por esse motivo, né, muita gente me abordava, às vezes até na academia, por que isso, por que aquilo? Né? Na hora do treino? Pois é. E você tem a explicação técnica para aquilo, né? A justificativa técnica para aquilo, né? E às vezes eu me empolgava, né, em explicar e tal, gostava, tal. Mas realmente durante o treino não é o momento Pô, ideal. espera 35 minutos que eu já tô do meio pra frente, eu te explico tudo que você quiser. Mas o pessoal no fim acabou aprendendo. Eu terminava de treinar, né, sentava ali um pouquinho para descansar, aí as pessoas iam me abordar. Exato. Vamos falar um pouquinho agora sobre a sua trajetória competitiva. O que você considera assim de mais relevante dentro dessa trajetória? Não necessariamente só as competições que você foi bem. Me chamou muito a atenção assim em uma entrevista que você deu para o canal do Alex Frango, em que você fala a respeito de algumas competições, inclusive uma competição que você não ganhou, que você aprendeu muito com aquilo. Conta um pouquinho assim, dá uma passada geral sobre a sua carreira competitiva. Uhum. Bom, eu estreiei em 1990, né? Uma semana antes de eu estrear no Campeonato Paulista, eu competi num campeonato da Barbarian Gym, que era a academia que eu treinava, dos irmãos Zaja, né? Edson Zaja, Angelino Zaja, né? Atletas old school famosos, né? Campeão brasileiro, atletas de destaque, e Edson Zaja foi um dos grandes incentivadores, né? Para que eu começasse a competir. E nesse campeonato, né? Eu gosto de contar isso, tinha muitos atletas da época, iniciantes, né? E o Enzo estava nesse campeonato. Enzo Perundi. Eu vou colocar uma foto aqui com a altura e o peso do Enzo Perundini para vocês terem uma noção do porte do atleta. Exatamente. Então vamos lá, minha primeira competição, tá certo? Eu ganhei na categoria Bantam, até 65 quilos. Tinha categoria até 70, até 80, 90 e acima de 90. Enzo Perundi. Enzo ganhou na categoria dele, e aí o overall acabou ficando entre eu e ele. Então, vamos lá, chama os dois, pose. E aí, depois de muitos confrontos, acabaram decidindo, lógico, um campeonato interno de academia. Vamos dar para os dois são campeões, não tem como diferença. Maravilha. Fiquei super contente, né? Pensar, puxa vida, eu com 62 quilos naquele campeonato, Enzo com mais de 100. Bom, para vocês terem uma noção, que isso, eu acho que talvez essa seja a parte mais fantástica do esporte, né, Fábio? Porque assim, você bater de frente com um cara que tem praticamente o dobro do teu peso, assim, e dentro dos quesitos técnicos, volume, simetria, proporção, definição, você dá um calor dele, assim, nessas condições, para que vocês entendam como, se na parte de volume o Fábio ficou atrás do Enzo, como ele não correu atrás nos outros quesitos. Exato. Né? E talvez essa tenha sido a tua tônica ao longo da carreira, exatamente, né? Conseguir trazer realmente um físico, um boneco mesmo, né? Exato. É evidente que desde o início eu sempre fui consciente de que gigante eu nunca vou ser, né? Certo? Então o que eu teria que trabalhar era, né, o meu condicionamento dentro do palco. Preencher mesmo, né? Exatamente, a densidade, né, para minha estatura, mostrar uma densidade, né, com extrema qualidade, era o que sempre, certamente me destacaria. Fábio, com relação à tua carreira competitiva, qual você acha que foi
o ponto mais bacana que você fala assim, nossa, aqui eu me senti muito realizado? E qual foi o momento mais difícil da sua trajetória que você pensa assim, fala, nossa, isso daqui me marcou negativamente, ou você transformou aquela situação negativa numa situação positiva? Conta um pouquinho. O que mais me marcou, né, sem dúvida nenhuma, que era um sonho, competição internacional. E eu fui competir no Arnold Europa em 2014. Né? Um Arnold Europa. Uma coisa que eu nunca imaginava na minha vida. Né? Uma semana antes, Madrid, Selma foi comigo, minha esposa. E lá, já morando há muito tempo, um atleta old school, conhecido de Djalma Larocque, né? Que nos ciceroneou lá na Espanha. Né? Nós ficamos num hotel, mas ele na residência dele ia todo dia no hotel, me ajudava a comprar comida. Eu ia na casa dele cozinhar, voltava pro hotel para fazer minhas refeições. Né? E isso foi extremamente importante, porque eu cheguei uma semana antes, tive um processo de adaptação, né? Não chega com aquela 12 horas de viagem de avião com a perna daquele tamanho todo inchado. Então eu tive meu processo de adaptação, né? Consegui me preparar e competi. Djalma estava no backstage comigo, né? E uma coisa que chamou a atenção, né? Já na fase de aquecimento, né? Ele que me pintou todo no backstage, tudo, me ajudou. A Selma estava junto, mas foi ele que me ajudou em tudo isso. E aí na fase de aquecimento, os atletas que estavam lá no backstage já começaram a olhar. E aí, você vai entrar em que categoria? Vai entrar em que categoria? Vai entrar em que categoria? O Djalma falou. Pronto. Subo no palco, 32 atletas, eu falei, pô, será que vão olhar pra mim? Primeiro call-out, tô eu. Opa! Ganhei, né? Pô! Já valeu a viagem. Caramba! 5 chamados no primeiro call-out. E eu tô lá. Tô entre os 5. Beleza, encosto os 5. Aí vai. Vamos, sai todo mundo. Aí tô lá, final, chamo 6. Dos 6 chamados, né? Falo o nome e o país. Dos 6, 4 espanhóis. Campeonato em Madrid. 4 espanhóis na final. Eu, do Brasil, e um búlgaro. Tá aqui. Beleza? Confronto. Tal. Fui chamado pro confronto com os 3. Maravilha. Né? Já deu para ver que eu estava ali, disputando o pódio. Aí eu comecei a me animar, né? Então, beleza. Acabou o confronto. Aí, encosta, começa a chamar. 6º, o búlgaro. 5º, o espanhol. Aí ficou eu do Brasil, mais 3 espanhóis. Eu só olhei e falei, eu tô no pódio. 4º, Fábio Labá do Brasil. Tudo bem? Ok. Discutível, mas eu estou na Espanha, né? Estou competindo no Arnold Europa, estou feliz pra caramba, um campeonato internacional de alto nível. Bom, pessoal, trocamos de cenário porque o vizinho resolveu fazer uma obra, mas não tem problema, a gente vai tocar o barco daqui. Então, você acha que essa tua experiência em Madrid foi tanto uma experiência bacana a ponto de você realizar o sonho de uma competição internacional, quanto essa questão da frustração por ter ficado fora do top 3? Exatamente, né? É claro que quando a gente vai para uma competição, a gente vai para ganhar. E eu não fui lá para participar somente. Eu fui para ganhar e eu tinha esse objetivo. Evidente que as circunstâncias, naquele momento, podem não me dar o título. Né? Mas ficou uma frustraçãozinha de que aparentemente eu poderia ter pego uma colocação melhor. Possivelmente não ganharia, né? Mas o pódio e uma medalha do Arnold
realmente ficou a frustração. Hoje, você está devidamente fardado de Black School, uma empresa que a gente percebe que investe no bodybuilding, que acredita nesse estilo de vida, mas ao longo de toda a sua carreira, você contou com o apoio da parte de suplementação, apoio de um modo geral. Como que foi essa parte para você? Ao longo de todos esses anos, 35 anos de treino, todas as competições, todas as preparações foram todas com o meu investimento, o investimento do meu bolso. Até então eu nunca tinha patrocínio. A Black School é a primeira empresa que acreditou em mim, que está investindo em mim, porque é uma empresa que tem esta mentalidade, de valorizar não só o atleta, mas o atleta que tem a sua vida, que tem o seu sucesso também na sua vida privada, então eles costumam valorizar muito isso, E eu tenho muito orgulho de ser reconhecido pela empresa, pela Black School, e poder participar de palestras, como médico, fazendo aquilo que eu gosto, que é falar de fisiculturismo, falar de como eu me posiciono como médico dentro dessa modalidade esportiva. A dieta é uma questão muito particular do atleta. Então, isso difere muito, de atleta para atleta, da percepção, como que ele tem o feeling daquele tipo de dieta para o físico dele. Você teve alguém que te ajudou nessa parte? Você se considera um autodidata mesmo? Como que funciona essa parte da dieta? Tem alguma estratégia? Por exemplo, a oscilação de carboidrato, o que é o chamado carb cycling, que o pessoal utiliza bastante. Tem alguma dessas estratégias que você acha que casa legal com a tua genética, com o teu metabolismo? Conta um pouquinho para o pessoal. Ok. Evidentemente que eu tive um guru, para me orientar em relação a tudo isso, E na época, a gente não tinha isso de ter um nutricionista, ter um fisioterapeuta, ter um coach específico para o treinamento, Então, o que a gente se valia? Se valia da experiência de atletas, E foi isso, um atleta, na época, que me orientou e me ajudou em todos esses quesitos, A parte de nutrição, de como fazer uma preparação, E o que eu aprendi, o que ele me ensinou, foi exatamente isso, a variação de carboidrato, o ciclo de carboidrato. Então lá vai, alto, médio, baixo, zero carbo, volta, Então foi uma experiência que eu tive de início e que, em termos de resultado para mim, sempre foi excepcional, Evidentemente que ao longo do tempo, eu fui aprendendo outras técnicas, cheguei a utilizar em algumas preparações outras técnicas, mas em termos de resultado, para mim isso é imbatível. Então é bem old school mesmo, é aquilo que eu aprendi lá há 35 anos atrás e é assim que eu continuo, mas é aquilo, a gente faz a leitura, do reflexo daquilo no nosso organismo. Pode ser, evidentemente, que eu já propus isso para outros atletas e o resultado não é aquele que a gente obtém, Então, essa variação da característica metabólica de cada um, como cada um vai se adaptar àquele tipo de dieta, é muito importante, Mas eu encontrei o meu, e é assim que eu faço até hoje. E o que eu acho interessante desse método, dessa técnica, como o pessoal quiser chamar, é que você literalmente vê o corpo responder a cada manobra, É impressionante,
O espelho é o meu instrumento nesses momentos, né? Então é aquela coisa, dieta, espelho, pose, e a gente vai vendo a progressão, o resultado. É incrível, isso é mágico, realmente. E com relação àquelas semanas finais próximas à competição, pensando no teu volume e intensidade de treino, você procura manter as cargas para segurar ali o hardness da musculatura, ou você já prefere ficar numa faixa um pouco mais de segurança, tirar um pouco o pé? Como que você administra isso? Eu sempre procurei trabalhar, né, hard, mesmo na preparação. Carga, evitar, né, a regressão. É lógico que com uma dieta mais restritiva, a gente sente que um pouco daquela pegada, né, daquela força acaba caindo, mas de qualquer forma eu insisto em manter, né, essa intensidade com carga, né, no treinamento, apesar de estar impondo ao meu corpo uma restrição calórica, porque isso me mostrou o melhor resultado, né? Então a intensidade com carga no treinamento é o que me traz a melhor resposta. Mas, ao longo dos anos, evidentemente que a idade chegando, e isso é uma coisa que a gente, quando é mais novo, acaba falando, isso não é assim, não é assim. Não, é assim. Hoje eu estou com 53 anos, né? Eu estou iniciando uma preparação para uma competição em novembro, né? E, sem dúvida nenhuma, né, eu, neste momento, já sinto que, colocando aquela intensidade com carga que eu colocava anteriormente, eu fatalmente vou ganhar lesões, né? Então hoje eu tenho muito receio e procuro então mudar essa técnica de treinamento na preparação, de maneira que eu vou com mais parcimônia em função das cargas, para que eu me preserve do ponto de vista de lesão. Fábio, hoje a gente tem um conhecimento grande na área de nutrição, na parte de medicina voltada ao esporte, toda essa de treinamento, então, tudo isso evoluiu bastante. Porém, os físicos, quando comparados ao que ficou denominado como Golden Era, ao meu ver, não estão tão bonitos, com um aspecto tão bacana quanto antigamente. Você acha, assim, ponderando esses dois momentos, que o esporte evoluiu ou involuiu? Eu, como old school, né, evidentemente que admiro muito os atletas do passado, aqueles físicos, né, do passado. Mas, como tudo na vida, né, existe um processo evolutivo. O processo evolutivo não necessariamente atende ao gosto de todos, né? Pode não ser melhor para alguns, né, esta evolução. Entretanto, né, eu admiro realmente os físicos do passado. Eu acho que o fisiculturismo é um esporte que está associado muito à estética, né, à harmonia, né, no físico, certo? Entretanto, eu confesso que eu sou um grande admirador do freak. Eu acho que atingir este nível que Ronnie Coleman, né, que você pode ter algumas críticas em relação mas não é um físico bonito, não é um físico elegante, sem dúvida nenhuma, não é como no passado. Mas eu admiro extremamente esse tipo de físico, né? Então, ao meu entender, houve uma evolução, e uma evolução que me agrada. Eu sinto que muitos atletas old school sentem muita saudade daquele físico mais harmonioso, mais shapeado, tanto que existe uma corrente atual, né, que vai para o lado do físico mais clássico, né? Então criou-se também agora esta categoria, né? E o freak ficou mais separado.
mas eu confesso que eu sou um admirador do Frick. Então eu acho que o esporte evoluiu, sim, evoluiu para uma situação, a meu ver, melhor, e atingir esse nível de físico que os atletas atingem hoje no Mr. Olympia Open, para mim é de uma admiração extrema. Eu acho, assim, sensacional, sensacional. Falando sobre isso, falando sobre os dias de hoje e tudo mais, a gente sabe que o uso dos recursos ergogênicos ele é uma constante. Porém, isso fica muito evidente dentro do fisiculturismo, porque é uma coisa, a performance ela é 100% visual. Como que você vê hoje essa questão? Isso é uma coisa que você sempre pensou, até por conta da tua formação? Você acha que hoje em dia existe um abuso, uma delegação a esse tipo de recurso para atingir os resultados? Como que você vê essa parte, assim, não só do ponto de vista de competidor, mas também como médico? Queria essa opinião mais técnica sua. Perfeito. Bom, recurso ergogênico, especificamente dentro do fisiculturismo, é uma realidade desde os primórdios, né? Não podemos ser hipócritas, né, em negar isso, tá certo? Ele tem sua importância dentro do nosso esporte. Entretanto, a importância que se dá hoje a isto, né, principalmente para as pessoas mais leigas, né, é extrema e não real, né? Eu costumo repetir essa frase, né, que todo mundo fala: os campeões seriam campeões sem os ergogênicos também. Entretanto, o nível que se atinge com eles, evidentemente, é outro, né? Para quem gosta de fisiculturismo, né, eu sempre digo, né, eu acho que dificilmente, né, dentro do fisiculturismo, alguém vai assistir uma competição para ver uma pessoa comum, né? Não é isso que a gente vai ver. A gente quer ver algo diferente, algo, né, que chama atenção, algo que destoa do comum, né? A parte, né, criou-se também esta situação, as categorias fitness, ok? O que não desvincula também do uso de ergogênicos. Entretanto, é uma imagem que se quer passar de uma situação não extrema, né? Onde talvez esses recursos possam ser usados com mais parcimônia, né? Entretanto, falar de abuso de ergogênicos, né, é uma coisa extremamente relativa, no seguinte sentido, né? Depende o que você quer atingir, né? Depende o nível que você quer chegar, né? E aí, eu costumo falar, você precisa ter genética para ser fisiculturista e precisa ter genética também para os recursos ergogênicos. Então, o abuso é relativo para cada pessoa, né? O que é importante é que, do ponto de vista médico, isto seria descabido. Recurso ergogênico para esta finalidade, né, eu, como médico, por exemplo, não poderia incentivar ou recomendar de maneira alguma. Então, como médico, né, o que eu digo é o seguinte: isto não teria sentido em relação a uma pessoa que não vai buscar uma condição atlética extrema, certo? Então isso não é para brincar. Recurso ergogênico não é para brincar. Vai usar quem precisa atingir um nível de competição acima do normal. Então, como atleta, né, eu não posso negar isso de maneira alguma, né, mas é o que eu falo para
todas as pessoas que vêm me perguntar sobre isso. Isso não é para uso recreacional, certo? Isso é uma coisa séria, isso é uma coisa para uma finalidade e não é o fator principal para se atingir um nível atlético satisfatório, um nível atlético competitivo. É aquela coisa, né? Alimentação, treinamento, descanso e a ajuda do recurso ergogênico. O recurso ergogênico não é mágico. O que ele vai permitir é que o atleta consiga treinar mais, recuperar mais rápido, né? E aí sim conseguir uma condição evidentemente superior a uma pessoa que não vai usar recurso ergogênico. Uma certa vez, eu conversando com um atleta lá da Califórnia, assim, um papo muito aberto com ele, ele me falou o seguinte, e a gente estava falando sobre justamente os recursos ergogênicos. Ele falou o seguinte para mim, ele falou assim, olha, uma pessoa comum, ela não vai se expor, aí ele apontou assim para a gaiola de agachamento, a um agachamento hiper pesado para fazer 6 repetições no fio da navalha, 8 repetições no fio da navalha, porque ela vai correr o risco de machucar o joelho, vai correr o risco de não aguentar, de se machucar. E o custo-benefício para uma pessoa normal não vale a pena. Os recursos ergogênicos são exatamente a mesma coisa. Para pessoas comuns que não têm essa finalidade de buscar algo a mais, talvez não valha a pena. Agora, para o cara que quer chegar num nível realmente competitivo, ele tem que fazer esse balanço e tem que ter maturidade, inclusive, para fazer essa escolha. Exatamente. Né? É uma questão de escolha, é exatamente isso. Ok, eu me proponho a ser um atleta. Eu quero ser um atleta de competição. Eu quero ser um atleta de competição de alto nível. Eu vou ter que me submeter a esses recursos ergogênicos. Entretanto, eu preciso fazer isso com muita consciência. E aí sim, eu vou falar como médico, ok? Eu não recomendaria como médico. Entretanto, para quem vai fazer uso disso, nunca façam no escuro. Então hoje, né, eu acredito que isso está muito mais disseminado, né? As pessoas que usam recursos ergogênicos estão muito mais conscientes dessa necessidade, né, de fazer um monitoramento, né, com exames, né, um acompanhamento com um profissional qualificado que possa detectar qualquer alteração, né, e corrigir a tempo eventuais efeitos colaterais vinculados a esses recursos, né? Então, já que vai usar, use com responsabilidade. Porque até pensando do ponto de vista de assimilação de um hormônio exógeno, você tem que ter um ambiente favorável para receber esse hormônio, né? Quer dizer, o cara não tem nem número de receptor, não tem nem massa muscular direito, ele pode jogar o que for, não é? Eu estou errado? Sem dúvida. Eu acho que hoje o uso disso é muito disseminado do ponto de vista, que é o que eu chamo, né, recreacional. Quer dizer, é o aventureiro que vai, ele nem treina direito, mas vem aí o carnaval, vem aí o verão, sei lá o que, ele vai fazer um ciclo, né, para uma condição. Isso para mim é totalmente injustificado, né? É uma exposição desnecessária. Ah, mas eu estou fazendo com acompanhamento, etc. Sim, mas veja, a finalidade dos ergogênicos dentro do fisiculturismo é totalmente outra, né? É muito além disso, né? Então, realmente, essa é uma questão. Até porque, né, normalmente quem faz uso recreacional, eventualmente para ficar bonito para uma festa, chega na festa bebe, chega na festa usa droga. É aquilo que você falou, ele não está preparado para essa condição, para realmente ter os benefícios do uso desse ergogênico. Né? Então ele não treina como tem que treinar, ele não come como ele tem que treinar, ele não tem essa disciplina do descanso, de abdicar de coisas que vão se somar a isso em termos de efeitos colaterais.
Então, para você que está assistindo aqui o canal, fica aqui a ideia de um cara que não é só competidor, ele é médico, em dizer o seguinte para você: não use se você não tem fins competitivos. É uma forma de desencorajar mesmo a pessoa que não tem uma rotina ou que tem a capacidade de sustentar esse lifestyle de utilizar esse tipo de medicamento. Qual que é a parte mais forte que tem que ser do fisiculturista? Tem que ser aqui, né? Já dizia o Fernando Marques. Então, para você que não é nem fisiculturista e tem isso como um hábito, faça a escolha certa e fique longe desse tipo de recurso que você só vai se prejudicar. Você estava falando sobre o Ronnie Coleman, você estava dando esses exemplos realmente de Mass Monster, aquela pegada realmente que até para quem não gosta do esporte chama muita atenção e é uma coisa fascinante, né? Quem são seus ídolos no esporte, a nível nacional e internacional? A nível nacional, como amador, eu acho que qualquer brasileiro, né, tem que ter como referência uma pessoa que é indescritível e a nível mundial imbatível, José Carlos. Né? E como profissional, né, sem dúvida nenhuma, para mim também, um atleta que será imbatível por qualquer brasileiro é o Eduardo Correia. Né? Então são atletas que conseguiram marcas dentro do esporte que são completamente fora da curva. Né? É aquilo que eu digo, eles são imbatíveis, sem dúvida nenhuma. Né? Eduardo Correia, 7 vezes finalista de Mr. Olímpia. Né? E o Zé Carlos, 8 vezes campeão mundial, 7 vezes campeão de Arnold. Assim, é imensurável a dimensão disso, tá certo? É algo realmente indescritível. Né? E se você não conhece, tem vídeo aqui no canal, uma entrevista com José Carlos Santos, então se você não assistiu, abre uma nova guia e clica para você assistir, porque o papo ficou muito legal. Pensando em competidores internacionais. Bom, eu tenho extrema admiração, né, por Ronnie Coleman. Acho que, para mim, foi e será o maior fisiculturista de todos os tempos. Né? Não só pela sequência de títulos no Mr. Olímpia, mas pela condição que ele atingiu. É outra situação que eu considero assim, extremamente fora da curva. Duvido que vá aparecer alguém nesse nível daqui para frente. Por isso que eu digo, né, foi e será o maior fisiculturista de todos os tempos. Você falou que você tem uma competição aí em vista. Você pode contar pra gente qual que é? Sim. Eu pretendo competir agora em novembro, em Campinas, no Muscle Contest Master. Né? A minha última competição foi em 2017, no Sul-Americano, na Argentina, em Buenos Aires. E desde então eu estou aqui tentando, né, me controlar, mas aquela vontade irresistível bateu de novo e eu vou ter que subir nos palcos novamente. Perfeito. Você vai na categoria... Acima de 50 anos, abaixo de 80 quilos. Você acredita que você vai pesar quanto? Em torno de 74 quilos nesta competição. Então você aí que tá pensando em ir no Muscle Contest, se prepara, porque o bicho vai pegar. Eu tenho aqui, Fábio, uma pergunta para você que é o seguinte, até pegando esse gancho da tua competição agora do final do ano, olhando o teu físico, olhando os seus treinos, me chamou muito a atenção no canal da Black School
pump que você deu no bíceps. Então, assim, é um músculo dominante, acho, no teu físico. O que você acredita que você pode melhorar do ponto de vista de balanço? Não estamos nem falando de volume, mas falando de balanço mesmo, de construção do físico, para chegar numa condição bacana no Muscle Contest. Bom, todo mundo tem o seu ponto fraco, né? Sem dúvida nenhuma, né, para o equilíbrio do meu físico, né, ao longo dos anos, né, uma coisa que eu sempre corri atrás foi realmente em relação à minha dimensão da cintura escapular, né? Eu não sou um atleta que tem, do ponto de vista de estrutura óssea, né, uma cintura escapular larga. Então, isso sempre demandou uma necessidade em que eu trabalhasse mais os deltoides. E esse é o meu ponto fraco. É uma musculatura, é um grupo muscular em que eu acredito que se é o que eu corro atrás, né, conseguir melhorar, né, vai mudar o aspecto em termos de mesmo dimensão do meu físico. Quer dizer, eu não preciso mostrar uma grande evolução de volume de todos os músculos, mas esse toque, né, dando uma largura um pouquinho maior, né, na minha cintura escapular, em relação ao equilíbrio da cintura propriamente dita, vai dar um aspecto da shape diferenciado, né? E é esse o ponto que eu corro atrás e que eu quero tentar mostrar esta evolução nesta competição. Porque, se eu não me engano, essa competição dá Procard. Exatamente, essa competição vai dar Procard. Falando de Procard, vamos lá. Não precisei nem perguntar, ela me conta. conta. É uma coisa que, assim, nunca passou pela minha cabeça. Nunca foi meu objetivo, né? Porque eu entendo o seguinte, né? O Procard é o cartão profissional. E profissional é profissional. Aí a coisa tem que ser feita de uma maneira totalmente diferente. É totalmente diferente, eu digo a vocês, porque eu nunca fui profissional, como é que eu vou saber que é totalmente diferente? Eu tenho uma esposa que é atleta profissional. E é uma coisa que a gente tem uma certa dificuldade de imaginar o quão diferente é um atleta profissional de um atleta amador. Em tudo. Né? Até em recursos ergogênicos. Então, a gente tem que ponderar muito isso, né? Como eu disse, eu nunca fui um atleta que se imaginou ser um gigante, né? Eu sou um atleta de uma estatura baixa, de um peso corporal, que evidentemente eu nunca vou ser um gigante. E eu acho que ter um cartão profissional vai demandar uma responsabilidade extrema. Então, é aquilo que eu digo. Mas hoje, conseguir um cartão profissional, não tenho pudor nenhum em dizer isso, é muito mais fácil. Está muito mais acessível. Muito mais acessível para os brasileiros, né? Eu digo sempre isso, uma admiração que eu tenho pelo Eduardo Correia. Ele conseguiu o Procard dele sendo campeão mundial. E o Mundial da IFBB, para quem não tem noção... Exato. O nível é muito mais alto do que alguns shows profissionais, né? Sem dúvida nenhuma. Então, você chegar no profissional com um título de Mundial IFBB é outra coisa, é outro diferencial. Pode ter certeza que os árbitros vão olhar para você com outros olhos. Falar, opa, esse foi campeão mundial IFBB. Aí é outra história. Você já entra em nível profissional, né? Então, por isso que eu digo, vamos supor que por um acaso
eu acho muito difícil. Mas por um acaso eu ganho o Procard, eu só vou ganhar o Procard, porque eu não vou me tornar um atleta profissional. Eu chamo atenção para atletas que já teriam direito a um Procard. Por exemplo, eu vou citar um atleta que eu admiro também, Norton, James Murayama, ganhou o overall de um Arnold Classic em Ohio. Quem sabe o que significa isso? Teria direito ao seu Procard e abriu mão disso. Porque é uma pessoa extremamente consciente que sabe o que significa isso, O que significa isso. E Norton foi campeão mundial e FPV também, Apesar de ser um atleta de alto nível, que tem o Procard, abre mão disso porque sabe e tem plena consciência do que é ser um atleta profissional. Fábio, quem que vai ganhar o Mr. Olympia esse ano? Em relação ao Mr. Olympia na categoria Open esse ano, a volta do Phil Heath é uma coisa que chama muito atenção, um atleta que, sem dúvida nenhuma, é um fenômeno, The Gift. É um atleta que não iria retornar se ele não tivesse a certeza absoluta que ele vai buscar esse título novamente. Então a minha aposta é no Phil Heath, embora eu sei que Big Ramy vem com muita vontade, mas para mim o Phil Heath na atualidade é um atleta imbatível. Phil Heath para mim é imbatível. E um retorno nunca se faz para simplesmente ser um retorno. Ele vai voltar com tudo para levar esse título. Mas eu não posso deixar de te perguntar o seguinte: o que em tese tirou o título do Mr. Olympia do Phil Heath foi uma questão abdominal, uma questão de hérnia, se não me engano. Isso, de uma hérnia. E você é o expert nessa parte. Assim, pensando tecnicamente, como que você vê esse quadro dele, pensando em estética e performance, e vendo como ele se apresentou? Eu vou colocar um comparativo aqui das duas fotos em que ele estava no melhor da forma dele dentro de Mr. Olympia e como ele se apresentou dessa última vez que ele perdeu o posto de Mr. Olympia para o Shawn Rhoden. E agora ele vai retornar. Como que você vê essa lesão interferindo na performance dele? Sem dúvida nenhuma, o resultado foi inesperado em relação ao que ele tinha. Aquela hérnia e a correção daquela hérnia levou a um prejuízo da condição dele, e um aspecto estético no palco, que realmente impactou na decisão dos árbitros para tirar o título dele. Mas é aquela coisa, Atualmente, a gente vê uma tendência, dos árbitros, mesmo na categoria Open, oscilarem entre um físico mais estético e um físico freak. Eu considero que o Phil Heath está lá no nível freak. E o Shawn Rhoden tem um físico mais estético, que possivelmente agrade mais do ponto de vista de harmonia, agrade mais aos olhos, num olhar que vai privilegiar este critério. Então, isto é muito de momento, é muito da mentalidade daquele momento dos árbitros. E eu vejo nitidamente que atualmente nós estamos tendo realmente vamos para cá, vamos para lá. Sim.
né, o que a gente quer sinalizar? O freak acabou, nós vamos querer mais um físico estético. Mas com o advento da categoria clássico, talvez a coisa esteja... não, então vamos dar andamento ao freak aqui e esse físico mais estético fica para aquela outra categoria, né? Então eu acho que naquele momento realmente impactou esta tendência de mudança de mentalidade. Não, nós estamos indo por um caminho, acho que não é bem isso, né? O que aconteceu com as mulheres também, aproveitando o gancho aqui, né? Aboliram o bodybuilding feminino, né? O woman bodybuilding do Olímpia, né? Em função da tendência que esta categoria acabou assumindo do ponto de vista estético para alguns, né? Que não agradava. Pouco comercial também, talvez? Exatamente, né? Então, para a mulher, foge do propósito, né? Então, isso impactou. E na categoria masculina, na Open, eu vi uma certa tendência a dar uma brecada nessa progressão do freak, mas eu vejo que provavelmente nós vamos retomar isso e deixa esse físico mais estético, né, para a categoria clássica. Eu não sei se você concorda com isso, mas com exceção do abdominal e coxa, o Phil Heath ganhou do Shawn Rhoden em todas as outras poses. E dorsal é assim, é incomparável, né? Eu acho incomparável. Femoral. É um diferencial. Eu falo assim, eu tive a oportunidade em 2013 em assistir o Mr. Olympia em Las Vegas e 2 dias depois do Phil Heath ter ganho. A melhor forma dele, talvez. Sim, sim. Nossa. Estupenda. E 2 dias depois dele ter ganho o Mr. Olympia, nós fomos treinar lá na Gold de Las Vegas e lá estava ele. Nada mal. Fazendo um vídeo sem camisa, treinando, com o sandal, o troféu do lado. E eu entrei na academia, vi aquilo, né? Parei, sentei no banco de desenvolvimento, estava pertinho do banco que ele estava fazendo fly inclinado. Peguei meu celular e fiquei lá só filmando. Nesse dia estava Dennis Wolf, que havia competido também com ele. Enorme. Dennis Wolf, Ivan Santopani, enorme. Steve Kuklo. E eu vendo todos eles lá na academia, né? A hora que eu olho a espessura das costas do Phil Heath, é inacreditável. É assim, esse era o diferencial, porque você olhava para Dennis Wolf, um monstro, um gigante, mas nem perto do nível do dorsal do Phil Heath, né? Sem falar Ivan Santopani, Steve Kuklo, aí também, né? Então, assim, o diferencial que mais me chamou a atenção no Phil Heath era a espessura daqueles dorsais, algo, né, que eu só vi maior em Ronnie Coleman. Nossa, porque quando a gente fala de desenvolvimento físico, realmente esses dois, para esse grupamento muscular... Exato. Dorsal é um diferencial, assim, impressionante, né? Porque braço, ombro, peitoral, perna, todos vão ter agora um dorsal estupendo. Um dorsal completo de cima a baixo, né? Exato. Aí é um diferencial. É um diferencial. E é nítido. Mas, nítido. Fábio, você não acha que estão esquecendo do flex? Eu vejo pouca gente colocando flex. Flex de você tá dizendo. No pega para esse ano. Eu acho que, assim, como todos os atletas que vão estrear numa categoria e que são realmente estupendos, que se destacaram muito, e muitos deles americanos, né? E se destacaram precocemente. Flex Lewis já tem uma história dentro do fisiculturismo
competindo na Open, dificilmente, ele fica entre os 6. Uau! Ele pode apresentar um nível diferenciado em todos os aspectos, mas eu não aposto que ele fica entre os 6. Tem uma outra coisa que me chama muito a atenção também no Flex Lewis, que me chama muito a atenção desde lá da 212, desde o começo da 212, quando ele começou a ganhar na 212. Que é esse fator que eu disse para você. Eu acho que dorsal de Open, Pendurada mesmo, né? ele não tem. Aham. Esse é o diferencial. E para ganhar o Mr. Olímpia sem dorsal... E eu vi ao vivo o que é um dorsal de verdade. Uau! Bom, o que me deixa feliz aqui com o canal é conseguir trazer pessoas que eu admirava, que eu acompanhava, e agora eu estou aqui próximo e podendo conversar sobre um assunto que a gente gosta. E eu queria, Fábio, que você deixasse um recado final para as pessoas que pensam no esporte do ponto de vista de longevidade, porque eu acho que se a gente puder... Assim, quando a gente fala em Fábio Labá, a gente fala médico, fisiculturista e tudo mais. Poxa, eu traria a questão da longevidade como sendo o principal nessa história toda. Então, deixa um recado final aqui pro pessoal, para quem está pensando em iniciar no esporte. Perfeito. É aquilo que eu costumo falar, né? O que a gente faz de coração, né? Dificilmente não vai dar certo, né? Uma coisa importante, a passionalidade ela tem que existir, sem dúvida nenhuma. Mas a cabeça é extremamente importante em todas as situações. E num esporte como esse, muito mais. Tá? Então, o que eu deixo de recado para todos, né? Façam o que tem que ser feito. Façam se vocês realmente desejam aquele resultado. Entretanto, façam isto com responsabilidade. Como médico, né, eu sou obrigado a dizer que um esporte de alta performance, para você ter longevidade, sem dúvida nenhuma você vai ter que trabalhar muito com sua consciência e com a sua inteligência, né? Então você tem que aprender a fazer a leitura de você, dos seus limites, o quanto você pode lutar para ultrapassá-los e o quanto isso pode te trazer de prejuízo. Então uma coisa que eu sempre me preocupei, né, é com a minha saúde. Você nunca vai chegar longe em qualquer situação, e muito menos dentro desse esporte, se você não trabalhar com inteligência e se preocupar com a sua saúde. O esporte de alta performance, sem dúvida nenhuma, se eu for dizer ele é saudável, ele é para a saúde, não. Mas trabalhando com inteligência e fazendo a leitura do seu corpo, né? Sendo monitorado, sendo acompanhado. Então é o que eu sempre falo, se preocupem com a sua saúde. A longevidade é um fator que vai fazer parte de vocês. Eu sempre me preocupei com isso. Eu tenho 53 anos, me considero um atleta com nível competitivo, né? E vou mostrar isso mais uma vez nos palcos agora em novembro. Então esta longevidade, sem dúvida nenhuma, tem um porquê, tá certo? Sem modéstia, né? Eu trabalhei muito com a minha inteligência. Então é isso aí, pessoal. Se você gostou, curte e compartilha, já se inscreve aqui no canal, aperta o sininho para saber quando eu subo um novo conteúdo e lembre-se sempre, cuide da sua saúde e atinja o seu melhor resultado. Valeu, Fábio, por me receber aqui na tua casa. E agora nós vamos descer o portão junto, nós nos vemos na próxima. Valeu, pessoal!